Boa noite a todos os irmãos, que juntos promovem essa corrente de luz e amor. Hoje nosso evangelho será os itens 29, 30 e 31 do capítulo 5, do subtítulo Provas Voluntárias do Verdadeiro Silício. Então vamos colocá-lo em posição confortável, com os pensamentos elevados a Deus, pedindo a proteção e a intuição nesse momento do nosso mentor da Casa Espírita, Lar Nogueira, como também de nossos mentores e de todos os bons espíritos trabalhadores da seara do bem, e que assim seja. Sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la com as próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Que o homem se mate ele próprio ou permita que outrem o mate, o objetivo é sempre o de abreviar a vida, havendo por conseguinte suicídio intencional, senão de fato. É ilusória a ideia de que se sua morte servirá para alguma coisa, isso não passa de pretexto para colorir a sua ação e desculpá-lo de seus próprios olhos. Se ele desejar seriamente servir a seu país, procuraria viver para defendê-lo e não morrer, visto que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar. O sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com intenção premeditada, expondo-se a um perigo ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, em Paris, em 1860. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo previamente que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que não haja intenção de buscar a morte, não há suicídio, mas apenas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um meio inesperado de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Muitas vezes a providência quer levar a prova de resignação até o último limite. Então, uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Também São Luís, em Paris, em 1860. E a outra pergunta que ele coloca, também com a explanação, é a seguinte. Os que aceitam seu sofrimento com resignação por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos para os outros? Esses sofrimentos podem ser proveitosos para os outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação e salvá-los do desespero de suas funestas consequências. Nessa passagem do Evangelho, São Luís nos coloca 3 questões, e sobre elas o esclarecimento, deixando claro que sempre a nossa intenção se eleva ao ato, que a abreviação da vida, seja por qual motivo exista, sempre será uma ação contra a lei de Deus. Que a resignação à vontade de Deus não só nos traz proveito, como também aos outros. O exemplo da fé espírita pode induzir os incrédulos e infelizes à resignação, amenizando o desespero e a crença que tudo é dessa vida e que só existe o bem material. A preservação da vida é uma lei divina, por isso não devemos nunca abreviá-la, em nós e nem em outros, mesmo com o intuito de terminar com algum sofrimento. Temos o conhecimento da necessidade das nossas provas e das expiações, como de sua execução, e que elas podem ser amenizadas por outras ações, e não através de retirar a própria vida ou a de outros. Como as colocações de São Luís foram claras, eu não me vejo assim na competência de poder fazer mais esclarecimentos. Então eu espero ter ajudado com essa pequena contribuição e agradeço a Deus por mais essa oportunidade de crescimento. E peço a todos que novamente elevamos o nosso pensamento a Deus e que, como eternos pedintes, pedimos que nossos amigos espirituais que nos acompanharam nesse momento do dia, onde nos juntamos para fortalecer nossa fé e nossos laços de fraternidade,
que por um acréscimo de bondade espalhem essa luz maravilhosa por toda a nossa cidade, esparramando por todo o planeta, dispersando ondas de paz e tranquilidade, aquecendo os corações, principalmente de nossos irmãos que estão materialmente desamparados, que se encontram nas ruas, em lares provisórios, afastados da família, como também os que se encontram no sistema prisional, porque erraram perante a lei de Deus e a lei dos homens. Nunca esquecendo que nossos irmãos estão numa fase evolutiva não muito diferente da nossa. Então não cabe a nós o julgamento e nem o comentário sobre suas atitudes. Pedimos ainda que nossas águas sejam fluidificadas, que sejam colocadas nelas